as últimas, né, porções do livro de Gênesis, como é comum. As últimas porções do livro de Gênesis coincidem em determinado momento com Hanukkah. Hanukkah começou na quinta-feira à noite. Hanukkah, a festa das luzes, começou na quinta-feira à noite. Em determinado momento, provável que vocês vão falar um pouco sobre isso. E as próximas parashiotas, as próximas porções que vão tratar da vida de José, são aquelas que são, digamos assim, de uma certa maneira, as mais difíceis de você falar sobre, porque a história de José acaba ficando meio segmentada, né? Na Parashá Vaishev, agora eu falei igual o Rinaldo Esquerdo. Igualzinho. Igualzinho. Olha aqui. Parashá de Vaishev. Olha aqui. Mas na Parashá de Vaishev nós temos alguns elementos bem interessantes aqui nos primeiros versos, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles rapidamente. Primeiro, Vaishev Yaakov Beretz Migurei. Então se assentou, literalmente, se assentou Jacó na terra das peregrinações, das suas peregrinações, da peregrinação dos seus pais, desculpa. Então, o texto é interessante. Meus pais peregrinaram, os pais de Jacó peregrinaram e agora Jacó se assenta. E é interessante porque a vida de Jacó, aqui, o texto parece dar a entender que ele teria uma certa paz. Então ele se assenta, Vaishev, ele então se assentou, e se assentou, a ideia de que Jacó agora finalmente vai sentar. Jacó foge daqui, Jacó foge de lá, Jacó foge de outro lugar, Jacó está sempre fugindo de alguma coisa, de alguém, de um lado para o outro, e aí o texto começa, no capítulo 37, Vaishev Jacó. Agora se assenta Jacó. Parou. Chega de fugir, chega de ficar indo de um lugar para o outro, agora ele se assenta. Mas a gente que conhece o resto da história sabe que não é o fim. Jacó ainda vai descer para o Egito e depois vai retornar. Ela vai descer para o Egito e ainda vai retornar. Esse é o primeiro aspecto interessante aqui da nossa paraxá. O segundo é a terra das peregrinações dos pais dele. Já não é a terra das peregrinações, é a terra de Canaã. Então vocês veem aqui o texto, assim, Vaishev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv, na terra das peregrinações de seus pais, Be'eretz Canaã, a terra de Canaã. E aqui é interessante essa tensão que existe, porque qual é a terra prometida a Abraão? Quando a gente volta lá em Gênesis 15, qual é a terra que foi prometida a Abraão? A terra de Canaã. Qual é a terra da peregrinação de Abraão, de Isaac e agora de Jacó? A terra de Canaã. Então veja só, que terra é? A minha. A que Deus prometeu. Mas não é a minha. Onde é que eles peregrinam? Na terra da promessa. Mas ainda não é a terra deles. Vocês percebem a tensão? Então, nesse verso 1 nós temos a tensão basicamente resumida. E se assentou Jacó na terra das peregrinações dos pais dele, na terra de Canaã. A terra que é prometida é a terra onde eles são peregrinos, onde eles são estrangeiros. A terra que é deles é a terra onde eles não têm lugar nem para sentar, porque a terra não é deles. É deles e não é deles. Tudo isso nesse versinho. Migurei Aviv, né? Be'eretz Migurei Aviv, a terra da peregrinação dos pais, Be'eretz Canaã. Ou seja, o que faz a terra da promessa? É entrar nela? É andar nela? É se assentar nela? É? É ou não? Não. Por que não é? O que isso quer dizer? Você falou certo. A vida não está lá. Por que a vida não está lá? Não foi recebida ainda de Deus. Ou seja, eu peregrino na terra que já é minha, mas ela só se torna minha quando? Quando Deus dá. Então os patriarcas vivem a tensão de estar na terra,
e não ter a terra, até que Deus dê a terra a eles. É minha e não é minha. E aqui a gente tem uma outra tensão que está no verso 2. Assim, Ele, Toledot e Jacó, essas são as gerações de Jacó. Essas são as gerações de Jacó, essa é a vida de Jacó, essa é a história de Jacó. E diz, Yosef ben Sheva Esrechanah. E José tinha 17 anos. E ele apacentava as ovelhas junto com os filhos de Bilá, de Zilpá e assim por diante. Essa é a história de Jacó. E aqui a gente tem a história de Jacó do verso 1 e a história de Jacó do verso 2. E as duas histórias demonstram uma tensão. A primeira tensão, a terra que é minha, mas não é minha. E a segunda tensão é, tinha José 17 anos e tal. Essa é a história de Jacó. A história da tensão. Que tensão? Primeiro, da terra. Eu me assento na terra em que eu sou peregrino, mas que vai ser minha, quando Deus der. E segundo, a minha história é, tinha José 17 anos. E aqui é interessante como é que a Bíblia trabalha a ideia de Toledot, de gerações. As histórias são contadas a partir das gerações. Geralmente quando a gente chega nas genealogias, né, a gente dá uma corrida, né? A gente lê meio rápido e tal. Genealogia é meio chato, né? Por que vai ter genealogia? Eu vou saber quem é filho de ciclano, de beltrano, não sei o que lá e tal. Mas é interessante como é que funciona a mentalidade bíblica, e aqui nesse texto de Gênesis 37 fica claro. Essa é a história de Jacó, essa é a geração de Jacó, essa é a vida de Jacó. Tinha José 17 anos. E ele vai contar a vida de José. A partir de Gênesis 37 começa a narrar a vida de José. Qual é a vida de Jacó? Qual é a história de Jacó? E tinha José 17 anos. A história de Jacó é contada a partir de Gênesis 37. E a história de Jacó, a partir de Gênesis 37, é narrada por dois filhos. Porque de Gênesis 37 até o final de Gênesis, capítulo 50, nós temos a história de dois filhos narrados aqui. José e Judá. Quem vai contar a história do pai? O filho. Quando a gente fala de genealogia, por que a genealogia é importante? Porque eu falo, fulano gerou a ciclano. Como é que eu vou conhecer o fulano? Pela vida do ciclano. Então como é que eu sei qual é a história de Jacó? Quando eu leio a história de José. Na mentalidade antiga, o filho conta a história do pai. O filho conta a história do pai. A história do pai é narrada no filho. A história do filho é narrada no seu filho. A minha história, a história que eu vivo hoje, não é minha. Ela é a história do meu pai. Quem vai contar a minha história é o meu filho, que está ali sentado. E a história que ele vai viver vai contar a minha história. Mas a história dele, quem vai contar é o filho dele. Por que isso é relevante? Muitas vezes a gente lê o quinto mandamento e a gente não entende, né? Assim, honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente pensa que esse é o mandamento que fala de bênção, prolongar a vida. Então a gente vai viver mais, porque a gente honrou o nosso pai e a nossa mãe. Só que a ideia é a seguinte, como é que seus dias na terra prolongam? A história. História de quem? Da sua genealogia. Da sua genealogia. Então veja só. Na mentalidade bíblica antiga, e até o dia de hoje, você só tinha um jeito de fazer o seu nome perdurar. Isso era ter filhos e filhas. O seu nome perdurar. Porque antigamente as pessoas não eram conhecidas pelo sobrenome. Elas eram conhecidas pelo nome do pai. Então Edson, filho de fulano. No meu caso, Edson, filho de Edson. Então você é filho de fulano. E assim vai passando. E o seu filho vai ser filho de fulano e de Beltrano. A gente tem isso nas genealogias bíblicas à torta e à direita aqui.
Quando ela fala assim, o Senhor me impede de ter filhos, é exatamente essa. Ela era vazia, ela era estéril, ela não ia ter história. A história dela ia morrer com ela. Não ia continuar, porque não tinha filho. Quem ia contar a história de Sara? Quem ia contar a história de Abraão? Ia ser como se eles nunca tivessem existido. Então, ao ter filhos, o que os filhos fazem com você? Eles prolongam a tua vida. Quando fala assim, honra teu pai e tua mãe, o que está dizendo? Viva a tua vida em honra ao teu pai e tua mãe, ou seja, contando a história deles, porque assim o Senhor vai prolongar a tua vida na terra. Através de quem? Dos teus filhos. Não significa que você vai viver mais tempo. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que teus filhos também vão honrar a tua história. O Senhor vai fazer isso. E o seu nome então vai ser prolongado na terra. Então qual é a bênção de honrar o pai e a mãe? É prolongar o nome deles. E Deus fala, se você prolonga o nome deles, eu prolongo o seu nome. Agora, qual é a grande conclusão dessa história? Quando a gente olha para a vida de Jacó, a vida de Jacó é cheia de altos e baixos. Jacó engana, influenciado pela mãe, mas engana o pai, tem que fugir. Tem entreveiro com Labão, é enganado por Labão, tem que fugir também, enganado pela esposa. A história de Jacó é cheia de probleminhas. Mas quando a gente vai para a história de José, como é que é a história de José? Perfeita. José é daquele de quem não é dito que havia pecado. Não tem um pecado narrado de José. José na tradição judaica é Yosef Hatzadik, José o justo. Ele é o justo, sem pecado. Qual é a história de Jacó? É a história de José. Ou seja, a história de José justifica a história de Jacó. É como se o texto dissesse assim, você quer conhecer a história de Jacó? Ele é Toledot e Jacó. Yosef tinha 17 anos. Você quer conhecer qual é a história de Jacó? Olhe para a vida de José. Isso é tão profundo do texto bíblico que quando a gente vai para o próprio Messias, o que o Messias diz dele? Os fariseus, os escribas perguntam, mostra-nos o Pai. O que ele diz? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu fui enviado para santificar o nome do Pai. Eu fui enviado para contar a história do Pai. O Pai é justificado, o Pai é vindicado pela minha história, o Messias diz. A vida do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, é para que nós entendamos quem é o Pai. E o texto de João 17, quando vocês lerem em casa, fala dos filhos de Jesus, dos filhos de Yeshua, do Messias. Ele diz assim, que eles sejam um conosco, como eu e tu somos um, para que o mundo veja e creia. Em quem? Em mim. Quando nós vivemos, nós contamos a história do Messias que cremos. E nós contamos a história do Pai. Nós justificamos e vindicamos o nome do Filho pela nossa vida. Nós estamos narrando a vida dele. Por isso que nós somos, conforme diz o texto de Isaías 53, nós somos a porção dele, a herança dele. Ou seja, isso é muito bonito. Essa é a minha história. Olha meu filho. É o que Deus diz. E Jesus, o Filho, diz, olha os meus filhos na terra. Olha os meus seguidores. Essa é a minha história. Que você honre a história de Yeshua. Que você viva de acordo com a vida dele. Para que as pessoas possam ver em você ele. E o nome dele seja justificado. Amém.